Glória seja a Deus. De fato, amados irmãos, é quase que despedindo-me da escola bíblica. Se considerarmos a escola como classe de estudo bíblico, de fato eu estou me despedindo. Se bem que ainda estarei participando do culto, logo mais à noite. Mas amanhã estaremos seguindo para o Rio, e também os irmãos que vieram de São Paulo, o meu irmão na Polônia, também o irmão Ricardo, iremos no mesmo voo. Eu ficarei no Rio e eles prosseguirão até São Paulo. Mas confesso que foi uma satisfação imensa e ao mesmo tempo um privilégio poder ter tido esta oportunidade de estudar a palavra de Deus junto com os alunos da Escola Bíblica de João Pessoa. Eu acho que uma próxima escola, Deus abrindo as portas e havendo providências administrativas, deveria ser uma escola de 10 dias. Porque João Pessoa não faz como Curitiba, 15 dias. Eu lembro-me das escolas bíblicas que frequentava no campo de São Cristóvão, há muitos anos, um mês. Eu lembro também das escolas bíblicas do Recife, um mês de escola bíblica. Agora, é verdade que as coisas mudaram, surgiram muitas crises, plano Bresser, plano Collor, plano Zélia, plano não sei o quê. Tudo isso afeta seriamente essa parte de captação de recursos. Eu sei disso. Mas vamos lutar para que tenhamos uma escola com maior duração. Quais são as principais vantagens de uma escola bíblica anual com maior duração? É possível a direção da igreja inserir mais matérias no currículo. Imagina uma escola bíblica com 3 ou 4 assuntos. Imagina uma escola bíblica de, digamos, 10 dias, em que se possa ministrar doutrinas fundamentais, por exemplo. Doutrinas fundamentais, bibliologia, teologia pastoral, escatologia. Estou dando apenas ligeiros exemplos que me vêm à mente. E que essa escola incluísse também avaliação. Eu não vou dizer uma avaliação sofisticada, como na rede escolar, mas uma avaliação dentro da carga horária. Seria muito mais proveitoso e atingiria muito melhor os objetivos. São ideias que estamos deixando com a Escola Bíblica de João Pessoa, neste novembro de 91. Mas caso Jesus ainda demore e tivermos a oportunidade, será um prazer. Foi um prazer poder ter contato com dezenas de colegas pastores e evangelistas, irmãos como nosso querido colega de Santa Rita, e também o pastor de Cabedelo, irmão Praxedes, e muitos outros, independente das dezenas e dezenas de alunos que são apenas membros da igreja e que participaram. Então, nestes minutos que temos agora de meditação, como os irmãos estão bem a par, seguir-se-á o ato de separação de obreiros para o ministério. Segundo eu estou informado, terá a separação de diáconos e presbíteros. Não sei se também vai incluir evangelistas e pastores. Quando inclui evangelistas e pastores, ou seja, ministros, essa parte é melhor chamada de ordenação. Ministros são ordenados e não apenas separados. O que não é lá muito correto é simplesmente chamar
consagração, consagração. Consagração é um termo generalizante, que não define bem o ato, mas eclesiasticamente, se trata de ministros, o correto é chamar ordenação. Fulano foi ordenado para o ministério, evangelista ou pastor. Mas se trata de diácono ou presbítero, é mais correto eclesiasticamente chamar de separação, separado para o diaconato, separado para o presbiterato. Agora, se o irmão quiser usar outros termos, nem por isso nós vamos brigar. O que interessa é que essa pessoa seja integrada no ministério. É como escola dominical. Certas escolas chamam o dirigente de superintendente, outras chamam de dirigente, outras chamam de líder. Não importa o título, importa a pessoa exercendo o cargo. Agora, é claro que se depender de mim, eu chamarei de superintendente, porque é o termo usado quase que universalmente. Então, a passagem que eu vou ler, tendo em vista o ato que daqui a pouco seguir-se-á, de separação para o ministério e talvez ordenação para o ministério, eu vou ler uma passagem das cartas pastorais e tomar talvez 25 ou 30 minutos. Mas acontece que aqui nós não temos só obreiros, eu sei disso, mas quem sabe se não temos aqui no auditório dezenas e dezenas de jovens que têm convicção de uma chamada divina. Ou jovens, ou não jovens, não importa, a quem Deus vai chamar, homens e mulheres, para trabalhar na sua obra. Só Deus sabe, mas eu acho que uma escola bíblica aberta como esta é um campo apropriado, enseja uma rica oportunidade de se pensar neste assunto. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, nós sempre assistiremos essas cenas de separação e ordenação de obreiros para o ministério. O Senhor Jesus, antes de voltar para o céu, ele fez ricas promessas à igreja, e uma delas foi: eu vos farei pescadores de homem. Nós ficamos preocupados às vezes que em certas áreas da igreja há falta de obreiros, mas é bobagem nossa. A igreja do Senhor, Ele cuida. Ele disse: eu farei, graças a Deus que é tarefa dele e não nossa, porque não há quem possa fazer uma pessoa obreiro no sentido bíblico, no sentido estrito, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Eu vos farei pescadores de homem. Eu vos farei. Agora, isto não exime o obreiro de preparar-se. Mas que história é essa? Jesus não faz? Ele faz, mas em que sentido? Ele faz o obreiro no sentido de capacitá-lo, no sentido de ungí-lo, no sentido de fazer pairar sobre ele a sua glória, o seu poder, a sua graça. Mas humanamente falando, o obreiro precisa preparar-se. Se tem pessoa que precisa preparar-se, é o obreiro. Por que é que Deus não mandou para Roma o apóstolo Pedro e sim Paulo? Por que é que Deus não mandou para Atenas pessoas como Pedro e sim Paulo? De modo que Deus tem seus elementos para o lugar certo. Nós vamos ler uma passagem ligada ao assunto do ministério, em 1 Timóteo capítulo 3. Vamos abrir nossas Bíblias e eu vou pedir licença para eu mesmo fazer a leitura. Hoje o templo está repleto. Meus irmãos sabem que quanto mais gente no auditório, mais a voz fica sufocada, absorvida pelo volume de corpos, por várias razões. Mesmo que você se levante no auditório e leia bem alto com voz de trovão,
Mesmo assim, sua voz não vai alcançar muito longe, a não ser que você tenha um microfone como eu tenho aqui. 1 Timóteo, capítulo 3. Eu peço que os jovens, homens e mulheres crentes, salvos pela graça, leiam a palavra de Deus de maneira introspectiva, sem falar nos obreiros, é claro, que já estão vinculados ao ministério. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo, por favor, não vá confundir bispo aqui com bispo católico romano. Aqui se trata de bispo à luz da Bíblia. Convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante. Significa que há um Satanás tramando contra o obreiro, tramando contra a igreja. E é preciso vigilância. Vigilância implica alguém que está tramando para incutir o mal. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. E ninguém nasce sabendo. O conhecimento entra através da mente. É verdade que Deus concede dons, como o dom da palavra da sabedoria, dom da palavra da ciência, mas vamos devagar. Esses dons não operam pela minha vontade. Eles operam na hora que Deus permite. Os dons não são nossos, são de Deus. Nós somos apenas portadores. Apto para ensinar. E todo mundo sabe que ensinar não é fácil. Há muita gente que sabe pregar bom e bonito, mas não sabe ensinar. E às vezes quando ensina dá fastio, dá dor de barriga, dá sono. Porque é preciso aptidão. O aprendizado é uma coisa metódica, metodológica, sistemática, em que se parte do conhecido para o desconhecido, assim como Jesus fazia. E diz aqui que o obreiro deve ser apto para ensinar. Versículo 3: não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância. Torpe significa vergonhosa. Ganância vergonhosa. Ou seja, o ganho ilícito, vergonhoso. Cobiçoso de torpe ganância. Mas moderado, muita gente pronuncia torpe, mas é incorreto. Aqui deve ter gente boa de português e sabe que a pronúncia é torpe. Mas moderado, não contencioso, lento. Você sabe o que é moderado? Moderado é equilibrado. Equilibrado nas palavras, equilibrado nas atitudes, equilibrado na maneira de agir. Ontem, o meu mano, quando ministrava estudo, ontem ou anteontem, mencionou aquele grande homem de Deus que foi Spurgeon. Ele foi pastor em Londres. É considerado o maior pregador, até hoje, respeitado, Spurgeon. Ele, além de ser evangelista, também era pastor de igreja. E ele costumava dizer o seguinte: todo obreiro deverá ter um ouvido surdo e um olho cego. Por favor, não vai entender mal. Ele não estava dizendo que era ouvido no sentido físico, nem olho do rosto. Ele falava no sentido figurado. Mas ele dizia, todo obreiro deveria ter um ouvido surdo e um olho cego. Em que sentido? Dezenas e dezenas e dezenas de coisas que ele ouve, ele tem que fazer de conta que não está ouvindo nada. Dezenas e dezenas de coisas que ele está vendo, ele faz de conta que não vê. É como quem diz, na terra de sapo, de cócora com eles. Isso não quer dizer que o obreiro vá tergiversar. Isso não quer dizer que o obreiro vá compactuar com o pecado.
Mas uma vez, quando colocaram isso em dúvida com Jesus, ele disse, tudo bem. E quando Abiatar teve fome, ele não foi lá pedir pão? E o que foi? Quando Davi teve fome, não foi pedir pão? O que foi que Abiatar disse? Nós temos pães aqui, mas são pães sagrados, que só pode comer quem for sacerdote. Ele disse, tudo bem, me dá aqui os pães, nossos homens estão morrendo de fome. Não morreu ninguém. E os pães eram pães que só os sacerdotes podiam comer. O que é que Deus quer dizer com aquilo? Que Deus é um Deus tolerante, quem faz uma lei pode modificá-la, eu é que não posso. Mas Deus pode, foi Ele que criou as leis. Ele pode modificá-las como Ele quiser. Moderado, diz aqui, não contencioso, não avarento. Versículo 4, que governe bem a sua própria casa. Você sabe que casa aqui significa família. Tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. 5, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então está aprovado por esta passagem aqui e muitas outras. Um assunto que nós vamos voltar daqui a pouco, depois da leitura, para reconsiderar. 6, não neófito. É uma palavra clássica, talvez mereça explicação, já que se trata de escola bíblica. A palavra fito significa plantinha, plantinha nova. Quando você planta um grão de milho, um grão de coentro, ou qualquer outra planta, e ela nasce com aquelas cotiledôneas, aquilo é um fito. E neo, todo mundo sabe que significa novo. Neófito, ou seja, uma plantinha recém-nascida. É claro que a Bíblia está usando aqui linguagem figurada, querendo dizer o obreiro inexperiente, incipiente, está dando os primeiros passos. E de fato, o obreiro novo precisa aprender muito com os outros, e os outros mais antigos terem paciência de orientar, de ajudar. Aqui no auditório, quem sabe quantos obreiros já cometeram erros no passado, falhas na administração, mas hoje não cometem mais, porque melhoraram. Ninguém vem a dizer aqui que começou o ministério de maneira infalível, sabendo tudo. Não, aprendemos de muitas maneiras, como disse Apolônio, inclusive através da observação. É uma das coisas que eu agradeço a Deus, é que no início do meu ministério, acompanhei os pastores, e quando eles me convidavam, vamos comigo, é um batismo que eu vou efetuar, eu estava lá e aprendia. Hoje, às vezes, o pastor pede para alguém acompanhar, a pessoa não pode, não tem tempo, aproveita, irmão, acompanhe os obreiros, agora acompanhando para ajudar, não para atrapalhar. Em seguida diz o versículo 6, não neófito, para que ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Esse versículo é uma prova de que uma das coisas que derrubou o Lúcifer foi orgulho. Pode examinar o versículo devagar. Uma das coisas que ocasionou a queda de Lúcifer, e ele transformou-se em Satanás. Orgulho. 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 A Bíblia diz no Salmo 138 que o orgulhoso, Deus olha para ele de longe. Não chega nem perto. Já pensou que tristeza? O orgulhoso ele contempla de longe. Mas ele diz que está junto com o contrito de espírito, o humilde de espírito. Não neófito, para que ensoberbecendo-se. Ensoberbecendo-se é o mesmo que tornar-se orgulhoso. Não caia na condenação do diabo. Que condenação foi essa? Foi quando ele caiu em desgraça por causa do orgulho. Versículo 7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Os irmãos já notaram que quando Deus trata do ministério, o diabo aparece no meio? Isso é mau sinal. E nós não podemos ignorar, está na Bíblia. Quando Deus trata a respeito do ministério, aparece o diabo no meio. Querendo dizer o seguinte, ele se intromete. E qual é o obreiro que não sabe disso?
que de vez em quando ele aparece para querer atrapalhar. Na vida de Jesus aconteceu isso. Os irmãos se lembram que um dos 12 foi o traidor. E o obreiro talvez um dia tenha um traidor dentro do ministério. E o pior é quando a pessoa tem que lavar os pés dele, como Jesus lavou os pés do Judas dele. Você está pronto para lavar os pés do seu Judas? Aconteceu com Jesus. Judas, me dá aqui o teu pé. E lavou. Diz que lavou os pés deles. E adiante aconteceu uma coisa pior. Foi quando Pilatos apareceu lavando as mãos e dizendo que estava inocente. Eu costumo dizer que quando não aparece um Judas do lado de dentro para perturbar, aparece um Pilato do lado de fora para perturbar também. Agora o que é que o obreiro tem que fazer com a graça de Deus? É fazer como Jesus, deixa Judas de lado, Pilato do outro e vai adiante, como ele foi até o Calvário. Até que chegou o momento que ele disse, tudo está consumado. Ficou Judas para lá, a Bíblia diz que ele saiu e foi se enforcar. E Pilatos também, certamente, ainda está lá no Hades, lavando as mãos e dizendo, sou inocente. Mas Jesus foi adiante e cumpriu a missão que seu Pai lhe otorgou, a salvação das nossas almas. Glória seja a Deus. Não caia nem afronte no laço do diabo. Versículo 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre. Língua dobre significa de duas palavras. Duas palavras. Ninguém sabe quando ele diz sim, nem quando diz não. Não pode no ministério. Tem que ser sim, sim, e não, não. Não de língua dobre. Não dado a muito vinho. Não cobiçoso de torpe ganância. Versículo 9. Guardando o mistério da fé. Eu creio que você sabe o que quer dizer mistério da fé. É um termo profundo que a Bíblia usa para significar o evangelho completo. O mistério da fé. Fé na Bíblia aparece com conotações diferentes. E é claro que aqui nessa passagem se refere ao evangelho completo, como Jesus pregou e outorgou. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e vem outra vez. Versículo 10. O 9 termina dizendo, o mistério da fé em uma pura consciência. 10. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. 11. Da mesma sorte as mulheres, sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. A arenga tem sido muito grande aqui. Meu Deus, eu não sei o quanto bate-boca já houve aqui. Uns dizem, é diaconisa, e enche a igreja de diaconisas. Outros dizem, não, é a esposa do diácono. O que ajuda muito a elucidar isso aqui é você, como obreiro, ter acesso ao original. Ajuda muito. E eu não vou agora entrar nessa área. Não é momento para isso. Mas o texto deixa claro, inclusive comparado com a analogia geral da Escritura, que se trata de esposas. Jesus nunca separou apóstolas. O apóstolo Paulo nunca consagrou pastoras. Sim, mas aparece o nome de uma moça chamada Febe. Mas lá não aparece o substantivo, aparece o verbo, que corresponde a fazer o trabalho de diácono. Mas o substantivo não aparece no original. Aparece o verbo, que é usado não só no caso, mas em outros casos. Então é bom não dogmatizar aqui. As mulheres sejam honestas, não maldizentes. Essa palavra maldizente é pesada. Você sabia maldizente aqui literalmente o que significa? Sabia? O original diz diabas. Deus nos guarde. Sim, é a palavra diabo no plural do lado feminino. Agora, por que essas mulheres são chamadas de diabas? Como se houvesse o lado feminino do diabo. Porque faz o trabalho dele. E qual é o trabalho do diabo? É fuxicar. 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 Diz o profeta Ezequiel
que ele se estragou por causa do comércio infeliz que ele desenvolveu lá em cima. E muita gente pensa, mas era comércio de comprar e vender? Não, era comércio de levar e trazer fuxicos. Certamente ele dizia para os anjos, me acompanhem que nós vamos acabar com Deus e vamos tomar conta do mundo. E quando chegava diante dos homens, dizia, Deus não serve. Diante de Deus, dizia, eles não servem. Deus diz aqui na sua palavra que as mulheres devem evitar esse trabalho de Satanás. Não maldizentes. Maldizente significa maledicente, você fala mal dos outros. Sóbrias e fiéis em tudo. E de fato, uma das pragas que atormentam a igreja é o fuxico. Fuxico, fala mal, injuriar, falso testemunho. Versículo 12. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem a seus filhos e suas próprias casas. 13. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. E de fato, eu pergunto aos pastores aqui esta tarde, evangelistas e dirigentes de congregação, quem é que consegue dirigir bem um culto sem a ajuda dos diáconos para organizar o auditório e o povo? Mas quase sempre os diáconos ficam sentados. Eu não posso entender isso. Aonde é que se viu o diácono sentado num culto? Nunca ouvi falar. Mas eu não estou escalado. E precisa estar escalado. Glória seja a Deus. Não precisa. Qual é o pastor que consegue dirigir um... De vez em quando a gente vê o pastor na plataforma nervoso, agitado, perturbado. Quando você procura saber o que é o culto que está desatendido. Não há diácono nos pontos-chave, cuidando das crianças. As crianças ficam soltas para lá e para cá, como se fosse um jardim de infância. Não tem diácono para cuidar disso. Os pais também não ajudam e soltam os filhos na igreja, como se fosse jardim de infância. Mas o trabalho de diácono é um trabalho extraordinário. Agora, às vezes o diácono não tem culpa, ele também não foi orientado, também não foi treinado. Nós, às vezes, separamos diácono e não ministramos reunião para eles. Eu não quero citar a minha igreja como exemplo, Deus me guarde, não estou citando como exemplo. Mas Deus é testemunha que na nossa igreja em Cordovil, todo terceiro sábado do mês, uma reunião de 2 horas com os diáconos. Toda terça-feira, pode ir lá. 2 horas de reunião com os diáconos. Ora é estudo bíblico sobre o diaconato. Ora é o trabalho do diácono na igreja. Enfim, e é um trabalho extraordinário quando o diácono exerce sua função. Mas tem diácono que diz, não, o meu sonho é ser presbítero. Eu não descanso. Chamou ele para ser diácono a vida toda e é uma coisa maravilhosa. Faz pouco tempo que eu visitei uma igreja no Rio de Janeiro. A igreja evangélica congregacional da Rua Camerino. A Polônia conhece bem. A primeira igreja evangélica do Rio de Janeiro. O pastor daquela igreja é meu colega na Sociedade Bíblica. E eu fui lá prestar uma homenagem, uma consideração para com ele. Cheguei cedo. Encostei o carro lá e entrei no templo. Adentrei o templo. E não me anunciei. Quem foi que veio me receber? Um senhor, já de cabelos grisalhos, aparentando mais ou menos uns 70 anos, por aí. E então ele me recebeu muito bem e eu perguntei, o pastor está? Ele disse, o pastor está sim, mas ele está no gabinete atendendo uma pessoa. Ele pode daqui a pouco atender o senhor. Eu digo, eu sou um visitante, sou colega dele. Se o senhor falar dentro, diga que é o irmão Antônio Gilberto. Nem sequer me identifiquei como pastor. Achei que não era interessante naquele momento. O irmão Antônio Gilberto. Tudo bem. Ele foi lá dentro, anunciou e voltou para conversarmos alguns instantes. E ele, com muita alegria, com orgulho no sentido bom da palavra, disse para mim, quando eu perguntei, certamente o irmão já é crente há muito tempo. Ele disse, eu sou crente há muito tempo, só de diácono eu tenho 50 anos. Pense nisso.
Ele disse só de diácono, eu tenho. Ele disse aquilo com alegria, que parece que o coração saía fora do peito de tanto regozijo. Há 50 anos, meu irmão, eu sou diácono. E ele fez aquilo com alegria que palpitava o coração. Às vezes Deus chamou a pessoa para aquele trabalho. Se ele for presbítero, vai estragar tudo. Os que pensar nisso, o diaconato é um ministério nobre e elevado. E não é somente na área do culto, são em muitas áreas, mas um dos grandes trabalhos do diácono é durante o culto, para ajudar o pastor a dirigir o culto, organizando o povo, cuidando do auditório, orando em espírito, recebendo as pessoas, enfim. E aqui trata deste assunto. Versículo 14. Escrevo-te estas coisas esperando em ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Os alunos da escola bíblica sabiam que isto aqui está escrito no original em forma poética, em forma de verso. Ninguém sabe se era cantado. Se era cantado, era um cântico de tal inspiração que Deus permitiu que fique na sua palavra. Mas você já notou que entre o 15 e o 16 não forma consenso. E de fato não forma, porque o 16 está em forma poética, em forma de verso. Tudo indica que era recitado ou cantado, não sabemos. Quem sabe se não era um hino do primeiro século. Se era um hino, deve ter sido lindo a letra dele. É um hino que tinha mensagem, um hino que tinha Bíblia. Mas, concluindo essa ligeira abordagem sobre 1 Timóteo capítulo 3, em resumo, o que é que nós encontramos aqui? 3 coisas que eu gostaria de chamar a vossa atenção. Eu estou agora fazendo um apanhado. Eu estou agora pegando o capítulo 3 todo. Vocês notaram que eu li o capítulo 3 todo. É um dos grandes capítulos das cartas pastorais que tratam do ministério. O ministério evangélico, o ministério cristão. E enquanto a igreja estiver aqui na terra, nós precisamos de obreiros. A igreja é do Senhor, mas é dirigida por homens. Homens que ele escolhe para o seu trabalho. A Bíblia diz que é uma escolha. É Deus que deve fazer essa escolha. Se é uma escolha, não é para todos. É para aqueles a quem Deus chama. E por que ele não chamou a mim? Não sei. Só perguntando a Deus. Mas ele chamou fulano que é inferior a mim, em aquilo outro. Isso aí é questão da pessoa discutir com Deus. Deus sabe o que faz. Deus sabia que o apóstolo Pedro ia fracassar, ia medir, mas escolheu. Deixa com Jesus, ele é que sabe. Ele é que sabe. Ele sabia. Mas a Bíblia diz que nós olhamos para o que está diante de nós e ele conhece o coração. Nós conhecemos o exterior, mas é Deus que conhece o interior. Portanto, não convém julgamento intempestivo, julgamento intemerato. Quais são 3 coisas maravilhosas que notamos neste capítulo sobre o ministério? Eu estou dizendo agora em termos gerais, juntando os versículos todos. Número 1. Observamos primeiro aqui a pessoa do obreiro. A pessoa do obreiro. Significa suas qualidades, sua saúde, seu dia a dia, o obreiro solteiro ou casado, a pessoa do obreiro, o seu preparo, suas qualidades, seus requisitos, é isso que notamos nesse capítulo aqui. A pessoa do obreiro.
Mas outra coisa extraordinária que notamos neste capítulo é o ministério do obreiro, o ministério dele. Os irmãos já notaram a diferença de sentido nos versículos, quando a Bíblia de repente muda de bispo para diácono. E é bem diferente. Em linha geral, de um modo geral, a igreja tem duas grandes categorias de obreiros. Duas grandes categorias. E isto à luz do Novo Testamento. Obreiros do ministério geral, obreiros do ministério local. Os obreiros do ministério geral, eles são ordenados e eles são ministros aonde quer que chegarem, mesmo que ele esteja sem pastorado, mas é ministro. É o caso do ministro, é o caso do pastor, o caso do evangelista. Há certas Assembleias de Deus que na parte do evangelista eles impõem certas restrições, mas isso não é neotestamentário. Nem eu estou criticando a igreja. Às vezes são salvaguardas. O caso do batismo em água. Quando a igreja começou a sua trajetória, cria em Jesus, era batizado na hora. Qual é o pastor que quer batizar o candidato agora em cima da hora? Duvido. Naquele tempo, cria em Jesus, batizava em seguida. Quem quer fazer isso hoje? Ninguém. As coisas mudaram, os tempos mudaram, as pessoas mudaram. Geralmente, a gente manda primeiro o candidato dar fruto, como fazia João Batista, dar fruto de arrependimento. Dar fruto de arrependimento. Senão não batizo. Mas há também uma outra categoria no ministério. Obreiros locais. O que são obreiros locais? São obreiros que eles servem em âmbito local, como é o caso do diácono. Digamos que a igreja aqui tenha, como tem, seus diáconos. Se de repente esse irmão sai daqui com carta de mudança para Salvador, ele deverá sair com carta de mudança de membro. Ou então pode na própria carta colocar um lembrete: esse irmão serviu aqui tantos anos, etc. Pode ser útil. Salvador é quem sabe se precisa ou não de diáconos. Mas tem diácono que não sabe disso. Como é que é? Os irmãos me recebem ou não me recebem como diácono? Não, meu irmão, aqui quem manda é o ministério. Então eu vou para outra igreja. Não faz muito tempo que tivemos um caso desse lá em Cordovil. Um nosso irmão presbítero veio de outra área da cidade com carta de mudança e atrás tinha uma nota explicando que ele era presbítero. Ele foi apresentado e esperava ser recebido como presbítero. E quando ele não foi, ficou brabo. Ficou brabo mesmo. Reclamou e não foi fácil, até que o nosso pastor chegou e disse: meu irmãozinho, pega a tua cartinha, usou esses termos carinhosos, entre aspas. Meu irmãozinho, pega a tua cartinha, vai para a tua igrejinha. Pronto. Teve que fazer isso. Significa que essa pessoa, de fato, não está à altura de prosseguir na carreira ministerial. Mas o ministério local envolve diáconos, envolve também presbíteros, ministério geral. E lá vem os evangelistas, chamados por Deus com o ministério evangelístico, e pastores, com o ministério de cuidar de igreja, de apacentar, que de todos os ministérios é o mais espinhoso. Cuidar de crianças na fé, cuidar de ovelhinhas, cuidar de recém-nascidos. Uma verdadeira pediatria espiritual. Não é fácil. Cuidar de ovelhas doentes, feridas, no sentido figurado ou não figurado. E é o pastor, esse homem que Deus levanta para cuidar do rebanho. E cuidar, e assistir, e ajudar, e suportar. Graças a Deus por esses dons e ministérios que Jesus legou à sua igreja. Então, a primeira coisa que nós destacamos neste capítulo, a pessoa do obreiro. Isso envolve o seu preparo, isso envolve suas qualidades, isso envolve suas atitudes, envolve a sua saúde. E em seguida nós encontramos um segundo fato interessante, o ministério dessa pessoa. Será que é um ministério de sucesso? Um ministério abençoado? Um ministério progressivo? Progressista,
Mas uma terceira coisa que notamos aqui nesse capítulo, a família do obreiro. Se os irmãos ouviram a leitura com atenção, certamente notaram quando a Bíblia trata em filhos, em casa, em esposa. E de fato, uma das maiores bênçãos que um obreiro pode ter é uma boa esposa. Uma esposa ajudadora. Pergunta para eles. Uma boa esposa, uma esposa ajudadora. É uma bênção. Agora, isso não quer dizer que esposa de pastor seja pastora. Não quer dizer isso. Mas pode ser uma bênção no seu ministério. E esse capítulo trata disso. Esse capítulo também deixa muito claro, este capítulo e outros, que entre a família e a igreja, a família está em primeiro lugar. Agora muita gente vai aqui dizer, não, eu discordo. Antes que você formule um pensamento errado, deixa eu concluir o meu. Eu não terminei ainda não. Mas antes de Deus criar a igreja, criou a família. A igreja veio depois. E eu pergunto, pode haver igrejas fortes com famílias fracas? Uma igreja não será forte se a família for fraca. Uma igreja é resultado das famílias. Todo mundo que está aqui esta tarde deve fazer parte de alguma família. Não venha me dizer que você caiu do céu de paraquedas. Você deve fazer parte de uma família. O que é uma igreja, então? Uma igreja não é outra coisa senão um conjunto de famílias. Significa que se forem famílias santas, famílias boas, a igreja também será. Ou seja, a igreja é o reflexo da família. E nós encontramos muitos exemplos na Bíblia, no Pentateuco e no restante da Bíblia. Agora, eu não estou dizendo que vamos abandonar a igreja para cuidar da família. O que eu estou dizendo é que a família precisa de atenção. Há esposas por aí dizendo, se eu soubesse que não tinha casado com esse presbítero, ele não cuida de mim, ele só cuida da igreja. E ainda telefona para casa dizendo, venha me buscar, ou venha para a igreja e traga os filhos, traga as crianças. É preciso pensar nisso. A igreja, ela nasceu depois. Agora, não quer dizer que vamos abandonar a igreja por causa da família, mas manter a devida proporcionalidade. E esse capítulo diz, se alguém não cuida da família, como cuidará da igreja? Você notou a prioridade, a ordem priorística. Então, amados irmãos, eu quero deixar esta meditação, principalmente para os alunos da escola bíblica, e quem sabe, os irmãos candidatos à separação para o ministério esta tarde. 1 Timóteo, capítulo 3, o capítulo todo, um capítulo magistral sobre o ministério. O horário não permite mais adiante. Há muita coisa para fazer, segundo estamos informados ainda esta tarde. Que Deus nos conceda mais e mais da sua graça. Amém. A nós todos. Os irmãos estão satisfeitos com a palavra que ouviram? Já ouviram tudo. Agora, bem-aventurado aquele que põe em prática o que escuta, né? É só pôr em prática aquilo que ouviu. Eu acho que a partir de hoje não precisa falar mais nada, pedir nada para o diácono fazer. A partir de agora, não. Não precisa pedir mais nada aqui. Porque às vezes eu observo aqui, quando começa a cair chuva, ali, às vezes é Severino que corre aqui de um canto para outro. Você tem visto? Quem corre é Severino. Ele corre aqui dentro para fechar uma porta para não cair chuva no pessoal. Severino, Deus te abençoe, Severino. E que esse cuidado que está em Severino esteja nos irmãos diáconos. Pronto. Olha o Severino como está alegre ali, né? Alegre. E a alegria de Severino é contagiante. Quando ele começa a se alegrar, todo mundo se alegra com ele também.
Meus irmãos, antes da chamada para os irmãos para separação, para o diaconato e para o presbitério, eu vou pedir que você dê uma oferta hoje aqui, nessa reunião. Aquele que não trouxe o dinheiro, vai orar por aquele que trouxe. Para aquele que trouxe abrir o coração e abrir o bolso também. Porque às vezes abre o coração e o bolso fica fechado, né? Tranca o bolso. Tem que abrir os dois. Abre o coração e abre a carteira. Vamos trazer o senhor já cantou, meu irmão, hoje à tarde? Já cantou? Qual foi o cantor aqui que não tem oportunidade? A dupla? É? Ô, dupla feliz. Vamos ouvir a dupla. O Zéza e o esposo. A Mauri e Zéza, do Rio de Janeiro. E vocês vão sentir na alegria através do canto que vão ouvir. E abre o coração e o bolso e dê uma oferta grande aqui, uma oferta que represente o nosso trabalho.